Vejam agora esses dois exemplos que é de propor a seguir de Matemática 1 de 2020 e de 2021. Vão se surpreender bastante com isso. Vamos ver. O M 2020, Matemática 1 2019. Os pontos de máximo da função f de x e 3x elevado ao 4 menos 4x ao cubo são. E já está aqui no quadro. Por outro lado, temos o M 2021 que diz o seguinte: os extremos máximo ou mínimos locais da função f de x, que é 3x elevado ao 4 menos 4x ao cubo são. Queremos os extremos de máximo e o gajo é muito mau, porque volta a colocar a mesma função, porque soube muito bem que o pessoal do ano passado morreu e no ano seguinte o gajo decidiu repetir a mesma função, mas colocou uma questão de uma forma um pouco diferente. Aqui ele disse que quer saber os pontos de máximo. Aqui ele quer saber o ponto máximo ou mínimo desta função. É que, quando diz máximo ou mínimo, é que ele já sabe, está a tentar despertar que essa função não tem os dois pontos, ou tem máximo ou tem mínimo. Mas vamos lá resolver, talvez trabalhando mais ou menos desse lado ou deste lado. Onde vocês preferem melhor? Eu acho interessante trabalhar aqui primeiro. Mas se a função é a mesma, então podemos mexer em qualquer sítio, né? Então, primeiro é importante achar a derivada da função. Isto é a aplicação da derivada. Aqui não é uma aula para aprender a derivar. Se você tem dificuldade na derivada, coloca nos comentários, dê-nos uma aula de derivada, ele dá. Ou pode pesquisar aí no YouTube, nos livros, um pouco de derivada, para poder compreender muito bem os exercícios que têm a ver com a aplicação da derivada. Veja, esta função, a derivada dela pode ser dada por f derivada de x igual 4 vai multiplicar o 3, temos 12x, 4 diminui uma unidade, fica 3, menos o 3 multiplica 4, teremos 12 também, o 3 diminui uma unidade, fica 2. Esta é a derivada da função. O mesmo faremos aqui, a derivada dessa função é exatamente 12x ao cubo menos 12x ao quadrado. Agora, temos que achar os zeros da derivada. Para achar os zeros da derivada, o que é necessário? A f derivada de x igualar a zero é mesmo pegar essa expressão 12x ao cubo menos 12x ao quadrado igualar a zero. Podemos colocar a evidência x ao quadrado ou 12x ao quadrado, depende de nós. Colocando a evidência x ao quadrado, ficamos com 12x menos 12 igual a zero. Ficamos com esse x ao quadrado igual a zero ou 12x menos 12 igual a zero. X aqui será igual a zero. O número que é ao quadrado dá zero, esse número é zero. Ou x aqui será, esse 12 passa para lá, divide com esse 12, será 12 dividido por 12 dá 1. Aqui foi um pouco rápido no cálculo da equação linear. Eu sei que vocês sabem calcular a equação linear. Então, aqui temos 0 e 1, que são as abscissas, em que a função derivada é nula. Se espera que essas duas abscissas sejam extremos da função, ou extremos locais, mas nem sempre isso acontece. Então, como vamos descobrir que é isso ou não é isso? Vamos meter na tabela. Então, a tabela funciona da seguinte forma. Tchan, espaço maior, dois espaços menores, aqui tal como vimos lá, e uma reta que separa os dois. Esses dois espaços menores ficam os zeros, encontramos 0 e 1. Aqui analisamos de menos infinito para mais infinito. Aqui colocamos a função derivada e aqui concluímos alguma coisa quanto à função f de x normal, tal como vimos anteriormente. Agora temos que entender os sinais da derivada, de menos infinito até zero. Qual é o sinal dessa coisa aqui? Escolher um número de menos infinito até zero. Eu poderia escolher, por exemplo, menos 1, porque é mais fácil. Menos 1 ao cubo é um número negativo, com este vai dar menos 12. Menos 1 ao quadrado é positivo, então teremos menos 12 com esse menos 12, então será negativo aqui a função. Escolher um número de 0 até 1, posso escolher 0,5 ou 0,1. Colocando, pessoal, 0,1 aqui, esse número será muito maior em relação a este aqui, porque esse 12 está a ser multiplicado por um número muito pequeno e está ao cubo. Então aqui a função ainda continua sendo negativa. Pode procurar o número, substituir aqui 0,5 ao cubo vezes 12. Menos 12 vezes 0,5. Vão encontrar um número negativo. Agora de 1 até mais infinito eu posso escolher 2, por 2 está à frente do 1. 2 ao cubo dá 8, multiplicar por 8, 2 ao quadrado dá 12. Essa diferença será um número positivo, então dá para colocar mais aqui. Então já testei os sinais da derivada. A derivada é negativa,
encontrou zero, ainda continua sendo negativa, só depois do outro zero ficou positiva a derivada. Isso é estranho, porque há muito tempo percebíamos que acho que quando passa o zero muda de sinal, mas aqui a função não muda de sinal. Então devem ter cuidado, nem sempre isso acontece. Agora, que conclusões podemos tirar? Onde a derivada é negativa, já sabemos, a função é crescente ou é decrescente. A derivada é negativa, a função é decrescente. A derivada é negativa, a função é decrescente. A derivada é positiva, a função é crescente. Então, recordam lá, dissemos que aqui onde a função decresce, depois da função cresce, significa que a função fez isso. Desceu e voltou a subir. Enquanto isso aqui não acontece, a função continua a descer. Se a função desceu, só depois chegou a um sítio e subiu. Então aqui em x igual a zero não tem nenhum extremo aqui. Ok? Aqui em x igual a zero a função não teve nenhum extremo. Só desceu, continuou a descer. No máximo pode ter mudado de concavidade, mas não teve nenhum extremo. Porque desde menos 20 tem uma função está a descer, só depois passa a subir aqui. Essa descida, depois subida, é que faça com que tenha um extremo. E nesse caso concreto tem um extremo mínimo, porque está mais embaixo. Então a função tem um extremo mínimo em x igual a 1. O x mínimo dessa função é 1. Então, para achar o valor em que a função é mínimo, pegamos o 1, substituímos lá na função principal, porque aqui quer o valor máximo ou mínimo da função. Substituindo 1 ali é determinar f de 1. Vimos isso na primeira aula. F de 1 será 3 vezes, onde tem x, colocar 1 elevado ao 4, menos, aqui tem 4 vezes, agora x1 ao cubo. Vai dar quanto isto? Vai dar 3, aqui vai dar 4. 3 menos 4 dá menos 1. Então, f de mínimo da função é menos 1. Essa função tem mínimo em x igual a 1 e esse valor mínimo é o menos 1. Isto é o que está representado na alternativa D do exame. É o que está representado na alternativa D do exame. Então, encontramos o mínimo, que é menos 1. Algumas pessoas consideraram zero também. Isso não é verdade. É só menos 1. Que substituindo aqui o... que é só menos 1. Que vem de onde? Desse x igual a 1, que foi substituído na função e tivemos menos 1. E agora, como vamos solucionar isso? Dizem que os pontos máximos, dizem os pontos de máximo dessa função. Ora, essa função derivamos, encontramos 0 e 1. Fizemos uma análise aqui na tabela, vimos que o 0 não é um extremo e o 1 é o extremo mínimo. Então, essa função não tem nenhum extremo máximo. Então, só pode ser a alternativa D, onde dizem não existem. Ok? Essa função não tem nenhum extremo máximo. Devia ser em x igual a 0, mas conseguimos analisar a função só está a descer. Então, esse x igual a 0, ao fazer a segunda derivada disso, vamos perceber que esse 0 é um ponto de inflexão. Isso já veremos na terceira aula, que será uma aula muito interessante, porque além de pontos de inflexão, vamos falar também de equações da reta tangente. Então, jovem, não perca a próxima aula. Espero que tenha percebido muito bem essa dica. Te dá uma função f de x. Ache os zeros da derivada e meta na tabela para fazer o estudo. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Onde a derivada é positiva, a função é crescente. Se desceu, cresceu, então tem um extremo mínimo. Se por acaso cresceu, depois desceu, a função tem um extremo máximo. Então, este curso vai até aula número 10, varrendo tudo que tem a ver com a aplicação da derivada nos exames de admissão. Exames serão resolvidos, UP, esquema, CIPOL e muito mais. Só que para ter todo o curso completo é importante pagar, jovem. Essa é a pior parte da história. Mas boa parte das aulas terão aqui todas gratuitas, não se preocupe. Dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima.